viagem eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Chegamos no Vietnã, fomos direto para Ho Chi Minh. Que é a antiga Saigon, né? Uma cidade que me surpreendeu por ser muito maior do que eu imaginava, né? São 7 milhões de habitantes, mais ou menos assim, no Rio de Janeiro, e que tem os seus contrastes. Coisa mais antiga com cassinos chineses. Os chineses também estão por aqui espalhando seus cassinos. Ho Chi Minh é uma cidade grande, maior até do que eu imaginei que era, e mistura muito assim a antiguidade com coisas muito modernas, né? Muita construção grande, cassinos enormes, hotéis enormes também. Uma coisa que me impressionou é a quantidade de motocicleta na rua. Aliás, motocicleta não, motocicleta eu vi 3. A quantidade de scooter e lambretas. Eu ouvi um nativo dizer que hoje em dia no Vietnã tem entre 50 e 60 milhões de scooters. Agora você imagina, tinha hora que você passava assim, era uma lambreta atrás da outra, uma atrás, de vez em quando passava um carro. Aí lambreta, aí passava um monte de lambreta. E assim, cruzamentos grandes, sem sinais, e vai passando, e um vai passando no meio do outro, e vai passando, e vem outro na contramão aqui, vem um do lado de lá, então aí você fica... Caramba, isso aqui não vai dar certo, mas depois de, sei lá, uma semana aqui nesse país, eu não vi um acidente. Para mim foi a coisa mais impressionante. E assim, homens, mulheres, crianças, lambreta com 3, 4 pessoas, criancinhas pequenininhas, sem capacete, criancinhas dormindo, mulheres sentadas de lado falando ao celular. É uma vida que corre sobre 2 rodas aqui nesse país, uma coisa impressionante, assim, principalmente a gente que está acostumado com o trânsito carioca, né? Todo mundo buzinando, todo mundo xingando, todo mundo querendo bater um no outro. Aqui não. Um dá fechada no outro, o outro só desvia e vem e volta, e todo mundo se entende. Não acontece nada de ruim. Desde que eu vim para cá, a minha maior vontade era conhecer Cu Chi. Os túneis, aonde rolou toda a guerra do Vietnã com os Estados Unidos. As principais batalhas contra os americanos, que compreende 16 cidades, sendo que 9 delas foram interligadas por túneis debaixo da terra. Túneis assim pequenos que nós fomos visitar, né, para aprender como que um povo com muito menos arma conseguiu derrotar os Estados Unidos. E é realmente uma coisa impressionante. Primeiro eu já tinha visto em vídeo, em fotos, mas quando você chega lá, você anda por aquele solo onde todos os soldados andaram, onde muita gente lutou, muita gente morreu, muita gente foi herói de guerra. E você chega lá e você compreende que foi com muita inteligência que eles venceram essa guerra. Então nós fomos visitar os túneis que hoje em dia, alguns, eles alargaram cerca de 50% para os turistas poderem entrar e sentirem como é que era a vida lá. Nossa, é a maior emoção. E a gente entrar dentro daqueles túneis, os caras eram muito engenheiros, cara. Aquilo era uma engenhoca. Os caras cavavam um túnel e o túnel que a gente entra é um túnel largo que eles depois fizeram mais largo para os turistas poderem entrar. Mas os túneis originais, que são super estreitos, sabia que os caras viviam ali, sabe?
faziam ali sua comida, dormiam, atendiam os feridos de guerra. Porra, incrível, incrível. E os caras muito inteligentes. Laila e eu já tínhamos experimentado na Turquia algo parecido. É uma cidade de 4 andares sob a terra, que você passa por pequenos túneis, assim, bem apertados, e dá em grandes salões fechados. E aqui foi meio parecido. Tem o primeiro nível, que é o que interligava essas cidades. Depois tem o segundo nível, um pouco mais abaixo, que era um nível mais de... Quando o bicho pegava no primeiro nível, os caras iam para o segundo nível. E tinha o terceiro nível, mais abaixo, que era o mais protegido, que é onde ficavam as lideranças, né, da guerra. Ficavam escondidinhos ali. E nessa floresta onde eles faziam os túneis, né, tinha muito cupim. Então tinha aqueles morrinhos de cupim que pareciam morrinhos de barro. O que os caras faziam? Eles reproduziam esse morrinho de cupim para ter um respirador ali, para poder eles respirarem lá embaixo, né? Entrar ar. E assim os americanos não achavam que era nada demais, porque realmente a floresta é lotada de cupim, né? De morrinho de cupim. Então parecia um cupinzeiro. Eles passavam dias e dias e dias ali naqueles túneis. Então, como que eles cozinhavam? Com lenha. Para onde ia essa fumaça? Eles tinham um quarto só de armazenamento de fumaça. E aí, nas manhãs, quando tinha uma bruma assim, eles iam soltando em pequenos buracos aquelas fumaças para passar despercebido, para os americanos não perceberem que ali tinham fumaça. E a mesma coisa, a artilharia deles, como que eles atiravam? Eles faziam buracos com pequenas frestas assim, e no meio da floresta atiravam contra os americanos revidavam no meio da floresta, mas não viam de onde vinha. Na verdade vinha meio que do chão, assim, dos buraquinhos. Então eles atiravam à vontade, vinham com lança-chamas e tal, e não pegavam ninguém porque eles estavam, na verdade, debaixo da terra. É algo assim impressionante. Quando você entra, eu tive quase que me rastejar lá por baixo, né? Andei bem agachado e teve uma outra sessão que eu só passava rastejando mesmo. Mas eles, como eram pequenininhos, passavam com desenvoltura mesmo e corriam. Saíam, atacavam, voltavam correndo e se cobriam. Como eles se cobriam? Eles tinham pequenas tampas de madeira assim que eles retiravam, cobriam de terra, depois entravam no buraco, se cobriam, ele botava aquela tampa em cima e realmente você não vê mais assim, onde que os caras estão. Então eles passavam por cima, né? E o guia nos explicou que os túneis eram bem pequenos também, para eles não colapsarem, porque passavam tanques por cima. Então se você faz um túnel muito grande, é mais fácil de ceder. Se o túnel é pequeno, ele resiste mais. E também os túneis pequenos, os americanos não conseguiam entrar nos túneis, né, com todo aquele equipamento que a gente vê, aquelas mochilas, armamento, e também um porte muito maior, eles não conseguiam entrar nos túneis. Então realmente foi uma vitória à base de muita inteligência, é uma coisa muito impressionante, é algo que eu sempre sonhei conhecer e realmente assim, fiquei muito impressionado com a inteligência desse povo. Muito, muito bacana, muito inteligente e muito emocionante pisar ali naquele solo e entrar naqueles túneis. Nossa, que agonia. Acho que eu ia morrer na guerra, não ia ficar ali não. De Ho Chi Minh nós vamos para Hanoi, que era a capital dos Vietcongs, né? A capital do Vietnã do Norte, quando houve a guerra.
Hanoi é uma cidade enorme, muito confusa. Eu não sei como é que aqueles caras não se batem no trânsito. É carro com moto, com rickshaw, com tuk-tuk, tudo misturado. Se tinha sinal também, acho que ninguém respeitava. Vinha um da direita, um da esquerda, um reto. E eles vão se organizando. É outra cidade grande, não tão grande quanto Ho Chi Minh, mas é uma cidade interessante, né, que tem um lago onde meio que a vida acontece em volta desse lago. Eles fecham a rua final de semana e você vê um monte de gente ali naquela rua, bolas, balões, crianças. Ali perto do lago tem algumas atrações como alguns templos. Como todos os lugares do Sudeste Asiático, mais turistas do que lá em Ho Chi Minh. E a comida também é muito exótica, mas é muito gostosa. Eu gostei muito da comida do Vietnã. E aí na cidade tem lá aquelas mulheres, né, com aqueles chapéus tradicionais assim, de palha, né, andando pela rua, andando de bicicletas, oferecendo coisas de bicicleta. O povo é muito simpático, é muito atencioso. A gente ficou hospedado no hotel Lapis, The Lapis. Super bacana, um hotel antigo, clássico, todo de mármore, a entrada é de mármore, o banheiro é de mármore, é um hotel confortável, é um hotel clássico, ele não é modernoso, mas ele é clássico, tem instalações confortáveis, comida muito boa, café da manhã e o atendimento excelente. Aqui no Vietnã a gente não achou muita gente que falasse inglês. Então o recepcionista aqui agilizou para a gente um táxi que levou a gente para conhecer a cidade, ficar com a gente o tempo inteiro. Foi muito bacana. Também fomos a um lugar muito legal em Hanoi, que foi o lugar que eu mais curti em Hanoi, que é a Rua do Trem. Que basicamente era uma linha de trem que cortava uma favela e as casas da favela eram coladas na linha de trem. Então, assim, eles ainda conservam aquelas construções bem simples, né? Até que eles descobriram o potencial turístico desse lugar, né? E começaram a abrir bares, mas assim a cerca de 1 metro da linha do trem. E os turistas começaram a descobrir aquilo e começaram a achar interessante. E aí tinha foto das pessoas deitadas na linha do trem, né? Como aqueles filmes de faroeste, que o cara amarrava a pessoa no trilho para ser atropelado e tal. Só que o trem ainda passa nesses trilhos, então começou a se tornar um local perigoso. E aí eles cercaram, você não pode mais andar por essa rua, né? Assim, que na verdade é o trilho do trem. Você não pode entrar para ver o trem passar. Você tem que ser convidado por algum daqueles bares ou restaurantezinhos, né? São coisas bem simples. E aí você chega na linha do trem, quer entrar, já fica o guarda pipipi, pipipi, apitando, não pode, aqui não entra, não entra. Mas não pode, entre aspas, né? Porque tem uma barreira, tem um guarda apitando dizendo que você não pode. Mas se algum dono de algum bar à beira do trem te convidar, você pode entrar rapidamente, atravessar a linha do trem e sentar no bar. E aí vem os donos de bares. Aí eles te pegam, te resgatam e levam para o bar. Você fica sentado ali tomando uma cerveja ou comendo alguma coisa e esperando o trem passar. Na verdade é uma coisa assim muito típica, porque você senta ali e espera o trem passar. E o trem passa literalmente na porta, assim, você está sentado, daqui a pouco vem o trem. E diferente da Tailândia, onde tem um lugar que é parecido, que o trem vai passando devagarzinho e as pessoas vão saindo da rua, esse aí não, o trem vem que vem, entendeu? Então alguém apita lá vem o trem, pi, pronto, sai correndo, meu. Então fica ali no bar, porque o trem vem e passa milhão. Passa e vai-se embora. Passou, acabou. Não tem comércio ali como eu vi na Tailândia. É uma linha do trem que você é convidado a sentar, beber alguma coisa e depois que o trem passou, passou. A gente pagou as cervejas, batatinha frita que a gente tinha pedido e fomos embora conhecer o resto da cidade.
Hanoi, a gente assistiu um show de fantoches, Water Puppet Show. Ele é todo feito na água e tem música ao vivo. Então você entra no teatro, tem assim duas colunas onde ficam os músicos de dois lados e os cantores e as cantoras, e no meio tem um mini laguinho e é onde acontece todo o show de marionete, né? Um teatro sempre muito cheio, né? Várias sessões, uma atrás da outra, uma coisa que atrai muito turista. E você chega, tem o teatro montado, assim, com um pagode atrás, aquela piscininha na frente, e nos lados, assim, ficam os músicos com instrumentos nativos daqui, que foi a coisa que mais me chamou a atenção. Tem um instrumento aqui que eu não recordo o nome, mas que é um filete só, com um pedacinho de madeira, assim, que conforme a pessoa toca e vai mexendo, e a altura que ela pega na vareta, ela dá um tom diferente. Então é um negócio de uma corda, só que você constrói toda uma melodia, por mais complexa que seja, só com aquilo. Uma simples corda e ele vai. E aí acompanha, tem os tambores aqui que são muito famosos, né? Tambores grandes. Aí tem outro instrumento que parece um baixo de 4 cordas. Tem um outro também que é tipo uma rabeca, que eu acho que também é só uma corda. E aí tem as mulheres cantando, que é uma coisa muito tradicional aqui. Os teatros são sempre com música ao vivo, assim, né? Aquela coisa acompanhando a ação. E vem os bonecos, assim, que a princípio eu acho que contam a história aqui do Vietnã, né? Como é tudo cantado e falado em vietnamita, eu não entendi. Mas aparecem lá os plantadores de arroz, né? Aparecem os reis, aparecem os dragões, né? Aparece o ovo do dragão, o filhote do dragão. E é muito interessante, uma coisa que também atrai o turista e que é uma característica muito forte aqui desse lugar. Muito interessante, muito típico, aquela música mesmo vietnamita, muito bem feito. Os bonecos não são aqueles bonecos duros, são todos bonecos articulados. Adorei, eu mega recomendo ver esse show. Cháu vào trong xe có bia với coca với các thứ nước uống miễn phí đấy, mời nhá, mời khách quá. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you so much. Have a good day. Thank you. Thank you. Cảm ơn Bye chị nhé. Thank you. Chào bác ạ. Chào bác. O pagamento da viagem aqui é assim, para no meio da rua, a mulher vem e cobra e a gente segue o caminho. 2h30 agora até Ha Long Bay, litoral do Vietnã. De Hanoi, nós seguimos de carro cerca de 2 horas para um lugar chamado Ha Long Bay, Ha Long Bay é lindo. que, segundo eles nos disseram, é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Realmente, o lugar é uma maravilha. É lindo, é realmente um sítio arqueológico maravilhoso, que merece ser visitado. São várias ilhas que há muitos anos atrás eram submersas e aí com o desnível do mar elas apareceram. Pontas de pedra parecido com o que se vê ali na Tailândia. E aí tem meio que uma forma de um dragão. E Ha Long, segundo eles disseram, é o dragão que mergulha. Então fica aquelas pedras para fora, um lugar muito bonito. Lugar inclusive onde foi filmado King Kong. Nós passamos em frente a essa ilha, porque você não pode mais ir nas ilhas, como é uma reserva natural,
mundial, você não pode mais pisar nas ilhas. Algumas ilhas estão preservadas. Então você pode ficar ou na cidade de Halong Bay ou você pode fazer um cruzeiro. Nós optamos por fazer um cruzeiro de 2 noites, 3 dias. E aí navegamos por entre as ilhas e visitamos 2 ilhas que tinham cavernas. Uma delas tinha uma caverna menor. Nessa aí nós tivemos a oportunidade de ir com poucas pessoas, 13 pessoas só, então foi muito interessante. E a outra, uma caverna impressionantemente grande, assim, grande mesmo. Nessa aí nós fomos com mais turistas e tal, mas é uma caverna que você, ao todo você anda 700 degraus, entre subida, descida, e é umas partes meio planas assim, e desce do outro lado. Você sobe por um lado, essa daí, e desce pelo outro. As 2 cavernas muito bonitas, com estalactites, estalagmites, mas a segunda caverna me impressionou mais. Eu já visitei algumas cavernas pelo mundo e eu acho que essa foi a maior caverna que eu já visitei. É impressionante, porque você passa por umas frestas assim, né? Por meio da caverna, daqui a pouco você dá num salão gigantesco, parece um teatro natural, assim, mas bem grande. Cheio de estalactites, estalagmites e uma coisa muito bonita mesmo, assim, que você, entendeu? Você encontra ali dentro daquela pedra que brota do mar, ali dentro tem essa caverna. E aí tem lugares, né, que ainda hoje ficam caindo gotinhas de chuva, na época de chuva, elas penetram pelas pedras e ficam pingando, e tem um lugar lá que eles acompanham, que vai mudando. Se você é uma pessoa que vem aqui e volta 5 anos depois, você vai naquele lugar, você vê que ele já está diferente, já tem uma outra formação. Que a gente ficou foi o Paradise Elegance, que foi exatamente o mesmo barco que a equipe de filmagem de King Kong ficou. Um barco com a cabine ótima. Uma cabine grande, confortável. Muito espaçosa, uma varandinha. O atendimento excepcional. Nós tivemos a sorte de ser atendido por uma menina de 24 anos das Filipinas, Corina, um amor de pessoa. A comida também maravilhosa. São vários pratos, tem uma salada, tem uma sopa, aí tem um prato principal, tem outro prato principal e uma sobremesa, tudo em pequenas quantidades, mas tudo muito saboroso. O jantar era degustação, né? Então vinham vários pratos vietnamitas e você ia degustando entrada, sopa, prato principal, sobremesa. A gente curtiu bastante, tinha show ao vivo, a gente se divertiu, cantou, dançou. Se você vem para o Vietnã, é uma coisa que merece ser vista, é um lugar muito bonito. Vietnã definitivamente merece ser visitado, eu mega recomendo. Sou um cara de sorte, cheio de carimbo no meu passaporte. Desde pequeno o meu coração se alimenta de cultura e pura emoção. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novos lugares, ver o dia amanhecer. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo, eu mega recomendo. Todo sentido tem sua fonte de verdade. De cada porto eu levo sempre uma saudade. Entrelaço a cada passo com o mundo. Mergulho na história e vou lá no fundo. Levo comigo a vontade de viver, conhecer novas pessoas, ver a vida acontecer. Eu
sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo. Eu sonho, eu viajo, eu aprendo. Eu mega recomendo, eu mega recomendo.